Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora do 7º ano de História. Estou de volta numa semana muito especial, a Semana do Conhecimento. E nós vamos ter algumas aulas mega, mas supimpas. Vamos falar aqui em História sobre os tropeiros e a fundação do nosso estado. E isto mesmo, aula número 52, vem comigo. Vamos começar, como sempre, com os nossos objetivos. E quais são? Conhecer a história da fundação do estado do Paraná e compreender a importância do ciclo do tropeirismo no nosso país. Mas, como sempre, a gente dá uma retomada no que vocês estudaram com o professor Roberto, não é mesmo? Vamos lá, nós conversamos, né? Vocês conversaram com o professor Roberto sobre, né, a disputa do Atlântico, do mundo Atlântico, lá pelos europeus, na verdade, o nosso Brasil holandês, a Nova Holanda e, adivinha só, o açúcar holandês. Tudo isso já foi revisto. Vamos começar então a nossa aula? Nossa, professora, que bacana! O que é isso? É o trem-bala. É o trem mais veloz do mundo. E sabe quanto que ele faz? 600 quilômetros por hora. Imagine só! Olha só, o nosso país. Quais são os nossos extremos? Oiapoque, Chuí. Dá 4.700 e alguma coisa quilômetros. É tempo, não é verdade? Esse amiguinho aqui, ó, sabe quanto tempo ele levaria para atravessar se fosse uma linha reta? 7 horas e 14 minutos. Para vocês terem uma ideia, um avião, se fosse sem conexão direta, demoraria 5 horas e meia. E os tropeiros? E no Brasil colônia, como será que era? Vamos descobrir? Então, agora nós vamos para a nossa aula externa. Vamos lá? Vai com a professora e daqui a pouco eu volto. Então, galera, olhe só aonde a professora veio parar, num acampamento de tropeiros. Mas nesta aula, olha o que eu trouxe para vocês. Vocês reconhecem esse monumento? Ou melhor, essa cópia? Olhe que coisa linda! O que parece para vocês? Os tropeiros, exatamente, o monumento que nós temos na cidade da Lapa, feito por Poti Lazarotto. Lá em sala, ou melhor, lá no estúdio, a professora vai contar para você mais sobre a história desse nosso artista paranaense. Não é verdade? E vamos falar um pouquinho sobre os tropeiros, um pouquinho das tropas, como que tudo começou e como que isso linka ao nosso Paraná e ao nosso Brasil. Tudo começou com a mineração de Minas Gerais. Quando foram descobertos, né, as grandes minas de ouro e pedras preciosas lá em Minas, o que que aconteceu? Assim de mineradores foram para lá. E essa mercadoria, esse ouro, essas pedras preciosas precisavam ser transportados até Paraty, no Rio de Janeiro, para depois irem para Portugal e os seus destinos. Porém, como que se fazia? Não existia caminhão, professora, não existia helicóptero, não existia avião. E os cavalos? Os cavalos não eram tão resistentes quanto as mulas. Isto mesmo. Lembra da pecuária, dos moares? Então, lá na colônia, exatamente, ainda era Brasil colônia. Então, essa criação de mulas existia no Rio Grande do Sul. Então, os tropeiros iam lá no Rio Grande do Sul e traziam essas mulas até chegarem em Sorocaba. E de Sorocaba iam para Minas Gerais. E este caminho, então, foi denominado Viamão Sorocaba, um dos caminhos dos tropeiros. Os tropeiros, como nós sabemos, existiu no todo o território brasileiro. Aqui no sul nós conhecemos como os tropeiros, também lá, digamos assim, pelo nosso norte, nordeste, eram os vaqueiros, não é verdade? Mas o que que acontecia? Através desses caminhos, que antigamente eram caminho dos índios, né? Depois se tornaram caminhos de transporte de cargas. Mas eles não traziam só os moares, eles traziam o gado, eles traziam mercadorias, não é verdade? Eles traziam alimentos, porque lá em Minas Gerais, qual era o objetivo? A mineração. Então não havia plantação agrícola, tecido e tudo era muito difícil. Então,
Então, eles traziam toda essa mercadoria até a feira de São Paulo de Sorocaba e de lá distribuíram. E, através disso, havia os entrepostos. O que é isso, professora? Eram as paradas. Vocês imaginam quanto tempo eles demoravam para saírem lá do Rio Grande do Sul e irem em São Paulo, Minas Gerais e continuarem? Era muita coisa, não é verdade? E não era nada fácil. Então, eles haviam algumas paradas, esses entrepostos, onde se aconteciam as invernadas. O que são invernadas, professora? Era parada onde haviam campos vastos para que esse gado, que estava vindo lá do Rio Grande do Sul, engordasse e descansasse. Daí, então, eles faziam o comércio. Foi aí que surgiu a nossa capital do estado, né, que cresceu, Curitiba. Exatamente, o caminho não passava por Curitiba, mas passava pela Lapa e por Ponta Grossa. Às vezes eles ficavam de 30 a 60 dias parados nesses entrepostos para que o gado conseguisse descansar e engordar. E os tropeiros, então, iam até Curitiba comercializar a sua tropa, fazendo trocas, em troca de gado ou das mulas, outras mercadorias para que eles pudessem transportar para todo o nosso Brasil. O nosso Brasil era grande, o nosso Brasil era riquíssimo, porém não havia ainda estrutura, não é verdade? E os tropeiros eram o nosso meio de transporte na época do nosso Brasil, colônia. Então, galerinha, gostaram da aula? Diferente, né? E olha o que a professora trouxe, um monumento ao tropeiro no município da Lapa. Lembra que tinha um desenho, uma cópia lá na aula externa? Então, o artista que elaborou esse monumento, Poti Lazarotto. Ele era filho de italianos, curitibano, ganhou uma bolsa para estudar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e ficou famoso, foi para a França, Inglaterra, artista nota 10 do nosso estado. E continuando sobre a nossa aula, nós vamos falar sobre a estrada de Viamão-Sorocaba. Vamos ver? A descoberta das minas de ouro lá de Minas Gerais teve como uma de suas consequências uma grande demanda de gado equino e vacuno. O que é isso, professora? Uma grande demanda para cavalos e gado de corte para comida, tá? Recorreu-se então aos muares. Quem são os muares? As mulas, chucras, da região missioneira do sul, Rio Grande do Sul, tocados pela estrada Viamão-Sorocaba, aberta em 1731, século XVIII. A construção desta estrada foi um acontecimento relevante na história do Paraná. Vamos descobrir por quê? Olhe lá. Olhe de onde ela saía, lá de Viamão, no Rio Grande do Sul, passava por Santa Catarina, algumas cidades do Paraná, até chegar em Sorocaba, em São Paulo, onde havia uma feira para comercializar esses animais, alimentos e objetos. Então, vamos ver o que aconteceu. O desligamento da cidade de Curitiba, que como vocês sabem, Curitiba ainda era atrelada a Paranaguá, que lidava muito com a mineração e o ouro, não é verdade? Olha lá, do ciclo litorâneo. Distanciou-se, né, socialmente de Paranaguá e se incorporou, Curitiba foi se incorporando ao sistema histórico e econômico do tropeirismo, dando-lhe oportunidade de uma marcha para o sul, para o norte e para o oeste. Dessa maneira, Curitiba passou a ter um caráter de ligação entre as regiões que mais tarde constituíram a futura província, porque nós ainda éramos atrelados também a São Paulo. Não existia província do Paraná, era atrelado à capitania de São Paulo. E com essa estrada que passava, né, ao redor de Curitiba, por algumas cidades que nós vamos conhecer, o comércio de Curitiba cresceu, a economia também. E o que aconteceu? O Paraná se fortaleceu economicamente. Vamos descobrir o que são entrepostos. Entrepostos eram paradas para descanso e engorda das tropas, pois era trazido o gado, lembra? Além disso, nesses momentos, os tropeiros também aproveitavam para fazer a comercialização de alimentos, tecidos e objetos também.
Foi assim que surgiram as feiras comerciais. Com o tempo, estes entrepostos se tornaram vilas e mais tarde, cidades. Olhe lá, algumas cidades para vocês conhecerem que eram os entrepostos, que eram onde ficavam os gados. Lembra das invernadas que eles paravam de 30, 45, às vezes até 60 dias nessas vilas, tá? Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, olha que bacana, Rio Negro, Sengés, Porto Amazonas, Campo Tenente, Palmeira, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva. Olha que bacana, agora nós vamos voltar para a nossa aula externa, que eu tenho mais uma surpresa para vocês. Vamos lá? Então, galera, vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Olha que bacana. Então, já estudamos e vocês já sabem como surgiu os tropeiros do nosso Brasil e no Paraná. E algumas cidades, não é mesmo? A Lapa, Castro, Ponta Grossa. E, professora, o que eles deixaram de legado? Tanta coisa. Algumas expressões como cor de burro quando foge, tira o seu cavalo da chuva, ou então largue mão, pare de amarrar esse burro. São expressões daquela época. Vocês sabiam? E olha que bacana. Vocês notaram que a professora está com um traje típico? Por quê? Porque eu estou explicando tintim por tintim de como era aquela época. Porque nós vamos trabalhar na nossa problematização também a tecnologia, do que eles tinham na época e do que nós temos hoje. Na época, os tecidos eram mais rudes, não haviam botões, eram todas amarrações, eram tudo feito à mão, tecidos à mão, o couro, não é mesmo? Eram tudo mais simples, mais rústicos. Eles também deixaram o legado de comidas. Olha que bacana, olha quanta coisa gostosa a professora trouxe para vocês. Eu tenho certeza que a professora Gorete lá de Geografia já falou sobre o arroz carreteiro. Então a professora vai falar sobre a paçoca de pinhão. Olha que delícia! Sabe como era feito? Era feito assim, tinha várias maneiras de serem feitos. Esta aqui é feita de carne moída, um pouquinho de bacon e o pinhão bem trituradinho. Mas, professora, por que eles faziam essa paçoca? Porque durante a viagem, como nós estudamos, demorava 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até eles voltarem para casa, ou então em todo o percurso, eles tinham que comer algo. E claro, geladeira não existia, não é mesmo? Então, eles faziam essas paçocas que não azedavam e eles poderiam comer com as mãos durante a caminhada. Eles andavam de 15 a 16 léguas por dia. Então, era bastante coisa, galerinha. E eles não paravam para fazer um lanchinho, porque eles tinham, o tempo deles era curto, porque havia também naquela época o tempo das chuvas, o tempo do sol muito forte, o tempo em que o rio estava muito alto, as águas, o tempo das chuvas grandes que eles falavam, e eles não poderiam atravessar com a sua tropa, o gado morria, eles poderiam se acidentar, então tinha época certa para passar nos seus lugares certos. Então, o tempo para eles era bem contadinho, e eles faziam comidas que durassem, o charque, o arroz carreteiro, essa nossa paçoca. E ela tem algumas variações. Por exemplo, aqui é de carne moída, como a professora já falou. Existe também com a carne de porco. Lembra dos entrepostos que nós falamos já? Eles paravam e trocavam por outras criações, então eles não tinham como levar o porco vivo, né, na viagem. Então eles matavam o porco e daí dessa carne assada eles faziam junto com o pinhão, cozido, moído, feito uma farofa. E até hoje essa comida é típica do estado do Paraná. Para o Brasil também, claro, mas lá para o nosso Nordeste eles usavam uma carne seca, também muito usada no Nordeste do nosso estado. E claro, a professora trouxe também um acampamento tropeiro, não é verdade? Olha que bacana! Com vários equipamentos, vários objetos da época, para demonstrar para vocês que não existia fogão, né? Então, o que existia? A trempe, não é verdade? Onde eles faziam fogo, eles faziam a carne assada, onde eles faziam as suas comidas.
não é verdade? Mas, galerinha, aguardo vocês na próxima aula, porque é lá que eu vou explicar sobre esse acampamento bem direitinho, combinado? Espero vocês! Então, galera, bacana, né? Quanta coisa diferente, e vai ter mais na próxima aula. Olha o que a professora trouxe, a imagem, né, de uma tropa, né, os tropeiros. Claro, como a professora disse, isso começou lá atrás, lá no século XVIII. Século XVII tinha também um pouco, e veio até metade, o comecinho do século XX. Então, essa aqui é uma tropa um pouquinho mais moderna. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos fazer um quiz, sétimo ano? Então, olha lá. Qual foi o acontecimento marcante, presta atenção, em 1731 para a história paranaense? A, B, C ou D? Vamos lá? Daqui a pouco a professora volta e corrige com vocês. Então, vamos corrigir? Opa! E professora, tá com pressa? Olha lá, construção da estrada de Viamão-Sorocaba. E como vocês já viram, tem mais um quiz. Isso, vamos lá? Assinale a alternativa correta, na qual contém as cidades paranaenses que faziam parte do caminho Viamão-Sorocaba, que nós acabamos de estudar. A, B, C ou D? Vamos lá? Daqui a pouco eu volto e corrijo.
Então, galera, vamos corrigir? Muito bem. O B, Lapa, Ponta Grossa, Palmeira e Rio Negro. Tá fácil, né? Então, vamos conversar sobre o desafio de história do 7º ano, sobre a nossa proposta investigativa. O que vai ser? Nós vamos traçar um mapa do estado, juntamente com geografia. Então, olhe lá, prestem atenção. Atividade feita com geografia, certo? Vocês vão traçar o mapa do Paraná e os caminhos. Como que vai ser? Assim, prestem atenção. O mapa, ele pode ser traçado numa cartolina um pouco mais grossa, num pedaço de papel, papelão, de uma caixa de papel que vocês tenham em casa, tá? Todo material tem que ter um material que vocês tenham em casa, não precisa sair para comprar, tá, galera? Ou então, num isopor um pouquinho mais grosso. Então, para a professora Gorete de Geografia, vocês vão fazer o mapa e os caminhos dos tropeiros. Para a professora de História, nós vamos fazer o caminho Viamão-Sorocaba que nós estudamos e nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos pontuar ou colocar as cidades que foram fundadas, aquela que nós estudamos. Lembra? Vou dar uma dica. Castro, Lapa, Ponta Grossa, tá? E daí vocês vão fazer bandeirinhas, vão demarcar essas cidades e vão colocar alguma coisa que lembre que elas foram fundadas pelos tropeiros. Mas o que eu coloco, professora? Vamos usar a nossa criatividade, vamos fazer com massinha, se vocês estiverem em casa, ou então com papel, com cola, vamos fazer junto com a maquete, que vai ser grande, né? Alguns bonequinhos. Pode ser um chapéu, pode ser uma cuia, pode pegar uma tampinha de garrafa pequenininha e colocar papelzinho dizendo que é a paçoca de pinhão, que significa a comida. Pode fazer uma trempe com palitinho, olhe lá na aula que vocês vão descobrir o que é uma trempe. E fazer de conta que era o fogo deles, fazer um boizinho, alguma coisa que identifique que aquelas cidades foram fundadas pelos tropeiros. Vamos caprichar, vamos fazer uma maquete bem bonita, vamos lá? E olha só, o desafio também tem uma outra parte. Se vocês tiverem redes sociais, ou se vocês não tiverem, o responsável de vocês tiverem essas redes sociais, vocês podem postar a foto da maquete, que vai ficar linda, eu tenho certeza, certo? Através do hashtag Semana do Conhecimento ou hashtag Aula Paraná na História, colocar a foto lá, porque daí a secretaria e a professora conseguem ver. Ou então, podem enviar para o e-mail semanadoconhecimento@escola.pr.gov.br para que a gente consiga ver. E as melhores vão aparecer nas redes sociais da Secretaria do Estado. Olha que bacana. Vamos lá? Vamos caprichar? Na próxima aula a professora explica outra vez. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Tanta coisa, professora. Aprendemos sobre o ciclo do tropeirismo, como que se deu, a importância dos tropeiros e as cidades que foram fundadas. Não é verdade? Que eles ajudaram a fundar, que eram as suas paradas. E olhe lá, e a próxima aula tem mais novidade e mais surpresa. Nós vamos descobrir realmente quem eram os tropeiros, como que eles se vestiam, como era a indumentária, como eram os seus costumes e o que eles deixaram para nós de legado. Que legal, não é? E outra coisa, não esqueçam das atividades. A atividade no Class 1 dessa semana vale a sua frequência também. É uma aula especial, é a Semana do Conhecimento, mas vale frequência para o seu professor. E se tiver alguma dúvida, entra no mural, converse com o seu professor, ele explica, ok? E além de tudo, vai ter um tutorial como fazer certinho essa maquete de história no mural e no Classroom de vocês, certo? 7º ano, eu espero vocês para a próxima aula. Não percam. Até lá!